Então, novamente, agradeço a vocês aqui. Vamos lá para as nossas perguntas. Fiquem à vontade. Então, a primeira pergunta lá dos fundos. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Alexandre Rodrigues, da Domingo Rodrigues. A nossa empresa atua aqui no Nordeste. E a minha pergunta é para o Banco do Nordeste. Hoje a gente é Coban de vários bancos, onde, como tem o Santander e também o BV, onde a gente fica entre os 5 do Brasil em financiamento, e a gente usa muito pouco o Banco do Nordeste. Somente questão do prazo, questão dos burocráticos também. E a minha pergunta seria o seguinte: com essa flutuação de preço tão agressivo que acontece, mudança de tecnologia rápida também, e tem toda uma apresentação do projeto para o Banco do Nordeste, com modelo de placa, modelo de inversor, e como muda a todo momento, e depois tem que voltar novamente do zero, e depende muito de política de gerente para gerente, como é que o banco vê essa alternativa para ter mais agilidade no processo e, consequentemente, ficar mais competitivo, porque a taxa é competitiva. Agora, o processo é que não torna competitivo. Alexandre, obrigado pela pergunta, vou ficar de pé. Temos duas questões básicas aí. O primeiro procedimento, não sei se Jean Carlos, da associação... Jean está aqui. A gente tem feito um trabalho de proximidade com todos os players que trabalham na cadeia produtiva, né? E o primeiro procedimento é uma interação com todos os profissionais que fazem a comercialização para entender com clareza o processo de crédito do banco. Com isso, a gente vai sincronizar melhor o processo de atendimento do cliente que chega na sua loja, que chega na sua unidade, e o processo que tramita na agência do banco. Com isso, a gente espera diminuir essa assimetria entre a informação que está na agência do cliente e a assimetria que existe em relação à proposta de crédito, efetivamente falando. E um outro detalhe é, quando você diminui o tempo de atendimento, no momento em que você faz a apresentação da proposta, do orçamento, você traz uma informação de mercado o mais próxima da realidade possível. Caso ocorra alguma informação que impeça o processo fluir, em função de diversos dados de cliente, que é uma parte importante, que é importante a gente esclarecer aqui, a gente não perde, eu diria assim, esse tempo em função efetivamente de você apresentar o orçamento no momento da fase de análise e contratação. Então, a gente quer crer que essa aproximação com o banco, a gente consegue diminuir essa assimetria. Aproveitando o ensejo, Jean, depois era bom a gente até anunciar aqui, através da parceria com a Associação Baiana de Empresas Fornecedoras de Sistema Fotovoltaico, no próximo dia 17, a gente vai estar fazendo um encontro presencial com todas as empresas que desejarem participar, no sentido de detalhar todo esse fluxo de crédito, empoderar o time de vocês de conhecimento, para a gente ser mais assertivo no atendimento do cliente. Logo em seguida, a gente vai lá no stand da associação e aqueles interessados, a gente pode efetivamente já fazer o cadastro de participação. Azusa, tudo bom? A senhora falou sobre o financiamento para condomínios. Eu estou um pouco por fora da questão legal a respeito da instalação fotovoltaica em condomínios e a distribuição entre os condôminos. Ainda está vigente essa distribuição, porque as contas são individualizadas, mas a instalação seria do condomínio, ela poderia ser repassada os benefícios para cada condômino? Fernando, obrigada pela pergunta. A gente tem percebido algumas situações um pouco particulares nesse sentido, mas na sua maioria, o que a gente tem recebido? O condomínio tem ali a cobrança da energia de forma descentralizada, né? E ali é feito uma somatória de todos os gastos de energia para se fazer como se fosse uma única conta ali, para fazer o comparativo com o financiamento e o valor ali da economia. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é possível. A gente já conseguiu ali, tanto para projetos centralizados, como para projetos descentralizados de cobrança de energia. O que eu sugiro para você é assim, a gente percebeu muitas das vezes que existe uma dificuldade do síndico explicar para os condôminos como é que funciona, quais são os ganhos, como é que seria a cobrança, como é que seria o rateio do benefício da geração versus o desconto na conta, né?
Então, essa assessoria a gente está dando para alguns integradores, inclusive alguns integradores têm marcado reuniões com o síndico. A gente tem orientado o síndico junto com o integrador, para poder colocar, respeitando toda a parte legal, na aprovação, né, e também na aprovação da Assembleia. Então, depois eu deixo um cartão com você, e aí você me passa essa situação para eu poder olhar com atenção e poder te atender. Tá bom, Fernando? Obrigada. Meu nome é João Batista. A minha pergunta é, diante das dificuldades que as empresas, junto aos fornecedores, vêm enfrentando para adquirir os materiais, a gente também encontra bastante dificuldade na lentidão, às vezes, de aprovação do Banco do Nordeste a esses projetos, onde muitas vezes, quando vem aprovar o projeto, o valor é um preço totalmente diferente do que foi feito antes. O que o banco, como parceiro, está vendo de melhorar futuramente para os nossos clientes? João Batista, eu vou reproduzir a resposta que fizemos agora. O primeiro procedimento que nós vamos fazer é um alinhamento entre todos os fornecedores aqui da Bahia, para que entenda com mais clareza o detalhe do processo de crédito. O que a gente tem visto em situações de atraso ocorre em função de informações ausentes do próprio cliente. Termina a gente tendo dificuldade de atender a proposta que foi orçada e apresentada. O primeiro procedimento que a gente vai fazer é dotar a sua empresa, a sua equipe de informação de como agilizar a etapa anterior à apresentação dos orçamentos. E com isso a gente ser mais assertivo, diminuir tempo de atendimento. Eu já aproveito e reforço o convite a você e os seus funcionários para essa agenda que nós vamos fazer dia 17 próximo, na próxima semana, de alinhamento detalhado de como a gente poder resolver e equacionar essas dificuldades. Logo em seguida, se me permite, está aqui conosco também aqui o gerente-geral da agência, Salvador Comércio, Marcos Silvestre, e Dayana, que são as pessoas que vão dar o atendimento logo em seguida aqui aos senhores, tá certo? Com isso aqui a gente poder ser mais assertivo, ser mais tempestivo no atendimento. Boa tarde, Vitor. A pergunta vai para o Thomas, da Sofácio. Na verdade, Thomas, até uma solicitação, a gente já trabalha com a Sofácio. O que acontece? No sertão da Bahia, principalmente, a gente tem muita agricultura familiar. Consequentemente, a gente tem várias questões com dificuldades, né, de comprovação de renda, e o Sofácio vai muito pelo lado técnico também, né? Então, de certa forma, rever esse olhar, porque o sertanejo é um povo muito assim, bom de pagar, só que não tem como comprovar renda, porque vive da agricultura familiar. Então, é um problema que a gente tem com o Santander, é um problema que a gente tem... Santander não, perdão, com o BV. Então, realmente, seria assim, uma dica para a gente estreitar a parceria que já existe com a Sofácio. E a pergunta vai no seguinte sentido, bem técnico. Qual a real necessidade de ter o corte remoto, né? Aquela caixinha para fazer o corte remoto, sendo que se o cliente for inadimplente, ele simplesmente tira aquela caixa e continua gerando a sua energia. Eu vejo como um gasto a mais para a Sofácio e uma burocracia, um passo a mais de instalação para a gente que está do lado do integrador. Obrigado pela dica primeiro da renda. Uma mudança que a gente fez há poucas semanas atrás foi reduzir a quantidade de clientes para quem a gente exige o comprovante de renda. Então, na metade do ano, mais ou menos, até a metade do ano a gente exigiu o comprovante de renda para todo mundo. Na metade do ano, lá por julho, a gente eliminou essa exigência para aproximadamente 70% de todos os clientes. E algumas semanas atrás, essa exigência caiu para pouco menos de 15%. Então, pelo menos 8 em cada 10 clientes já não precisam mandar um comprovante de renda. Agora, para os outros 15%, realmente é um problema. A gente está num país onde o nível de informalidade é bastante alto. Então, a gente sabe que alguns clientes vão ter dificuldade de comprovar renda. O que a gente pode fazer, por enquanto a gente não consegue automatizar 100% ou eliminar para 100% dos clientes, é tentar trabalhar com o máximo de documentos possíveis, né? Então, a gente assenta, por exemplo, o comprovante de renda, de imposto de renda,
ou extratos bancários, ou lerites, ou algum demonstrativo de movimentação financeira, né? Agora, falando da sua pergunta, para quem não sabe, a gente manda geralmente nos nossos projetos um dispositivo de monitoramento, que é instalado junto ao projeto. Esse dispositivo, respondendo a sua pergunta, ele vai passar a ser cada vez mais importante e mais útil, especialmente para vocês, nossos integradores parceiros, porque ele vai começar a oferecer, em algum momento, muito em breve, várias informações de monitoramento do sistema. Então, não necessariamente, você não vai mais depender necessariamente do inversor estar conectado à internet. E aí você não está mais sujeito para conseguir monitorar o sistema, né? Então você não está mais sujeito àqueles problemas que acontecem hoje em dia, de, por exemplo, a senha do Wi-Fi ser trocada, e aí você não consegue mais monitorar o sistema. Você vai conseguir ter acesso a alertas preventivos de queda na produção e coisas desse tipo. Então, esse dispositivo de monitoramento ele vai ganhar cada vez mais valor e ficar cada vez mais útil, né? Então, a gente já teve essas discussões de eliminar, mas a gente vê bastante valor nele e, em geral, nossos parceiros veem também. E agora que a gente vai ter essas novidades em breve, aí, eu acho que vai ficar cada vez mais interessante para vocês também. Seu nome, por favor, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Edmar, eu sou integrador e minha pergunta é direcionada à Solfácil, né? Primeiramente, agradecer a participação de todos vocês aí, né? Os parabéns também à Solfácil dessa facilidade de parcelar em até 144 vezes, que isso atrai muito o cliente, também essa questão de não precisar comprovar renda, né? Que eu vi a diferença. Entretanto, eu vejo também uma dificuldade na parte técnica, né? Na questão de, muitas vezes, vocês pedem desenho do croquis, né, do projeto, como vai ser colocado, pede localização, latitude, longitude, muitas vezes não tem no satélite, né, não está atualizado. Isso leva muito tempo, né, como já foi colocado, os preços estão mudando muito, o dólar está desenfreado, e quando vocês vêm aprovar, o valor já mudou e a gente acaba que meio que perde o cliente. E outra questão também, vocês não possibilitam que nós financiemos apenas o equipamento, tendo que colocar também o repasse. E isso também, às vezes, tira a possibilidade de a gente trabalhar com o cliente para poder diminuir os juros. Tá. Eu não sei se eu entendi direito a última pergunta. Você perguntou se a gente só financia equipamento também? Não, justamente o contrário, de não permitir que a gente financie apenas o equipamento, tá. E tem que ser obrigatório colocar a mão de obra, o repasse. Sim. Tá. Na verdade, a gente financia, sim, só o equipamento. O importante ali é que, no processo, é que se você está provavelmente você está fazendo o projeto inteiro para o cliente. Só que ele está te pagando a mão de obra diretamente. Aí você coloca a mão de obra como a entrada do projeto quando você está fazendo a simulação. A gente precisa ter real dimensão, noção do tamanho do projeto, né, ou do valor do projeto total. E aí a mão de obra você coloca como a entrada, se ele está te pagando isso diretamente, e aí como valor financiado só o valor do kit. Tá? Então pode ser que talvez você esteja tendo dificuldades na análise técnica por causa disso, porque os cálculos internos que a gente faz, como por exemplo real por watt e coisas desse tipo, estejam ficando meio estranhos, justamente porque a gente não está vendo o valor do projeto todo. Agora, respondendo de forma mais geral, a parte de análise técnica ou de lentidão na análise, ou de tempo de análise, a gente sabe que quanto mais rápido, melhor. Né? A gente já está com um prazo médio aí de 3 a 4 dias para uma análise completa até a formalização, e a gente sabe ou melhor, a gente quer que fique cada vez mais rápida essa análise. Então, a gente está fazendo uma série de coisas e trabalhos dentro de casa para melhorar isso. E logo mais a gente tem novidades em relação a isso. Tá? Sobre geolocalização e coisas desse tipo, a gente também está trabalhando em algumas soluções. Por exemplo, no rural, isso realmente é um problema, que nem você falou, porque muitas vezes o mapa que a gente usa do satélite não está atualizado mesmo. E a gente sabe disso. Nós somos, assim, a mensagem é que nós somos
bastante inconformados, né, com tudo. Então, a Solfácil nasceu porque nós somos inconformados. A gente estava inconformado com as linhas de financiamento que existiam no mercado na época e queríamos fazer uma coisa melhor. E essa filosofia segue dentro da empresa. Então, feedbacks como esse são muito úteis para a gente conseguir ir melhorando o produto e ver onde estão as dores do processo todo e conseguir evoluindo a plataforma cada vez mais, que nem a gente tem feito. Perfeito. Senhores, lógico, gostaria de estender aí pelo menos mais meia hora, mas o tempo não permite, perfeito? Agradecer a vocês que fizeram as perguntas, muito obrigado, realmente abrilhantou o nosso painel. E as considerações, eu vou passar para a Zusa, para as considerações finais, por favor. Não, só colocar que eu estou à disposição de vocês, aqui no finalzinho aqui do dia, e agradecer aí a presença de vocês. Obrigada. Bom, eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade, o privilégio da presença do Banco Nordeste junto com vocês. Nos colocamos à disposição. Logo em seguida aqui, caso os senhores tenham alguma dúvida em especial, a gente vai ficar à disposição para isso. Parabéns pela organização, parabéns pelo evento. Obrigado pelo convite, obrigado a vocês todos por virem. Acho que como mensagem final, eu reforçaria que o Solfácil está aqui para ajudar a resolver os problemas desse mercado. Como ecossistema, queremos atender e resolver o máximo possível de dores e oferecer o máximo possível de soluções para os integradores e fornecedores conseguirem crescer cada vez mais. Então, mensagem é essa, tenham mais feedbacks, venham falar com a gente depois, a gente está com um stand lá atrás também, por favor visitem e deem um oi, e obrigado de novo por terem vindo. Thomas, eu tenho certeza que perguntas não faltam, né? Dúvidas? Então é só procurar o Thomas, depois então a Zusa e também o Lauro, com certeza eles vão ajudar vocês, perfeito? Nós vamos então nesse momento desfazer o nosso painel, agradecendo novamente a vocês em nome da organização. Parabéns a vocês.